Nova vitória, Congresso derruba veto de Lula e dosimetria é promulgada. Bom, é exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. E olha, para garantir que a gente continue trazendo essas análises aprofundadas por aqui, já inscreva-se no nosso canal. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto entender a engenharia política por trás dessa decisão lá no Legislativo. A grande questão que está na cabeça de todo mundo que consome esse material e que, convenhamos, é o coração de toda essa polêmica, é bem direta. Será que isso significa a libertação imediata da galera condenada pelo 8 de janeiro? Bom, para responder isso de um jeito preciso, a gente precisa dar um passinho para trás e espiar os bastidores de como essa votação rolou. O clima em Brasília não era exatamente o ideal para grandes decisões. Era uma quinta-feira, véspera de feriado. A fonte que a gente está analisando aponta um medo real de dar falta de quórum, sabe? Afinal, é super comum que muitos parlamentares adiantem as viagens de volta para os seus estados. Mas, contrariando essa expectativa de um plenário vazio, a sessão do Congresso foi antecipada. A coisa fluiu num ritmo super acelerado para garantir a votação antes de todo mundo sair da capital. E por que essa questão do quórum era tão crucial? É que as regras do jogo são bem rígidas. Para derrubar um veto presidencial, não basta uma maioria simples, não. Na Câmara dos Deputados, a regra exige maioria absoluta. Ou seja, são necessários pelo menos 257 votos a favor, não importa quantos estejam sentados lá na hora. E segundo os dados trazidos pela fonte, tinham mais ou menos uns 462 deputados marcando presença. Isso deixava a margem de manobra, digamos, bem apertada. Mas olha só, apesar de todo esse risco logístico, os números finais na Câmara mostraram uma mobilização enorme. Foram 318 votos a favor de derrubar o veto, contra só 144. Aquela barreira dos 257 votos que a gente acabou de mencionar, ela foi não apenas alcançada, mas ultrapassada com bastante folga pelos blocos da oposição e do chamado Centrão. E essa mesma pegada se repetiu logo em seguida no Senado. Lá, a linha de corte era de 41 votos. O resultado? 49 senadores votaram para derrubar o veto, contra 24. A vitória legislativa se consolidou de fato nas duas casas. Mas, sinceramente, a parte mais fascinante dessa história toda nem são os números frios, e sim a engenharia política de bastidor que fez isso acontecer. A manobra no Congresso, desmembrando o veto. O material que estamos esmiuçando mostra que o senador Davi Alcolumbre liderou uma articulação estratégica super específica, costurando um baita apoio ali entre a oposição e o Centrão. Dá pra gente fatiar essa manobra em 3 passos bem práticos. Pensem no seguinte, o projeto original tinha uns trechos bem polêmicos sobre progressão de pena que poderiam acabar beneficiando outros tipos de criminosos, incluindo gente condenada por tráfico de drogas. Então, qual foi o acordo? Primeiro, isolar essa cláusula espinhosa. Segundo, concordar em manter o veto do presidente exclusivamente em cima dela. E aí, com o terreno limpo, vem o terceiro passo, derrubar o veto sobre todo o resto da lei de dosimetria. E essa jogada toda desagou numa frase oficial bem técnica. Ressalvados os dispositivos prejudicados. Segundo a nossa fonte, foi uma cartada de mestre. Por quê? Porque ao manter o veto nesse trecho sensível da progressão, a oposição simplesmente blindou a votação. Eles esvaziaram aquele argumento da esquerda de que aprovar esse texto colocaria milhares de criminosos perigosos nas ruas. O foco da discussão ficou cirurgicamente isolado. Impacto no 8 de janeiro, a perspectiva da fonte. Agora que a gente já entendeu o como, vamos olhar para o impacto. O que essa lei muda, de verdade, na vida de quem está lá cumprindo pena? O material detalha muito bem o que se espera na prática. A gente está falando da possibilidade real de transição de um regime fechado para o regime aberto, o que, no dia a dia, geralmente se traduz em prisão domiciliar. Isso traz a chance de voltar a trabalhar e ter uma rotina de vida quase normal. Claro, não é liberdade restrita, né? O benefício vem com regras estritas, tipo limitações severas nos finais de semana e a obrigação de comunicar à justiça sobre qualquer viagem. Mas, sem dúvida, é um alívio imenso em relação às condições de uma prisão fechada. Mas calma lá, a gente precisa separar a teoria do papel da prática nos tribunais. Tem um abismo gigantesco entre a expectativa e a realidade. Derrubar um veto no Congresso não é abrir as portas da cadeia num passe de mágica. A própria fonte deixa claro que os efeitos não rolam da noite para o dia. Os advogados de defesa vão ter que arregaçar as mangas, montar e protocolar petições individuais, exigindo a revisão de cada uma das penas, agora com base nessa nova lei em vigor. E adivinha para onde vão todas essas petições? Exatamente. O caminho tem um destino claro, o Supremo Tribunal Federal. O STF é quem vai bater o martelo sobre cada um desses pedidos de revisão. E aqui tem um detalhe bem curioso no material original.
Eles levantam uma hipótese de que existe um acordo de bastidores com o próprio Supremo para facilitar essas solturas. É super importante a gente frisar aqui que essa é uma formação sustentada apenas por esse canal que estamos analisando, tá? Nós relatamos isso como parte da argumentação deles, mas não existe nenhuma verificação oficial externa sobre isso. O outro ponto super debatido é: quem é o grande beneficiado dessa história toda? A fonte tenta desmontar uma narrativa que tem rolado bastante na imprensa. Tem muita gente dizendo que essa manobra visa beneficiar o Jair Bolsonaro no caso de condenações futuras. Mas a análise exposta lá discorda disso usando matemática pura. O argumento é de que reduzir alguns poucos anos em penas longas imaginárias teria um impacto mínimo para o Bolsonaro. Por outro lado, para os condenados do 8 de janeiro, que pegaram ali entre 14 e 17 anos, essa mudança na lei altera drasticamente a progressão de regime. Para esse grupo, sim, o impacto é considerado altíssimo. A retórica e a polarização, analisando o discurso da fonte. É essencial notar que o canal gerador deste conteúdo adota uma linguagem política e opinativa muito específica. E a gente precisa olhar para isso com um certo distanciamento analítico. Eles tratam o evento legislativo estritamente como um embate de soma zero. Ou você ganha ou você perde. A frase usada é marcante: mais uma vitória para a direita, mais um marco do fim do governo Lula. Reparem como a fonte enxerga os ritos do Congresso não só como burocracia, mas como batalhas campais reais, vencidas ou perdidas dentro de uma guerra ideológica muito maior contra o atual governo. E esse tom contundente mira forte no judiciário também. O canal rotula as condenações do 8 de janeiro como um absurdo, direto do ministro Alexandre de Moraes. Eles alegam que houve falhas completas no devido processo legal e consideram os próprios julgamentos ilegais. A retórica vai a um ponto de afirmar que a única resolução de verdade não seria só afrouxar as penas, mas sim anular todos os processos e, surpreendentemente, prender as próprias autoridades envolvidas, de policiais a juízes. Nós trazemos essas visões extremas justamente para demonstrar a lente polarizada pela qual o evento é transmitido para esse público. E tudo isso nos joga para a grande provocação final. A lei passou, o veto caiu por terra, a articulação lá no Congresso deu certo. Mas como vimos, a chave das prisões não está no legislativo. Como é que o STF vai responder na prática a essa nova realidade legal e a essa enxurrada de petições que com certeza está chegando? A dinâmica entre o que os políticos decidiram e o que os juízes vão executar é o que vai definir o capítulo final dessa história. Bom, a gente vai ficar de olho e continuar acompanhando tudo muito de perto.